Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Pessoal, boa noite. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos. Boa noite, Kika. Boa noite a todos presentes e os que estão entrando. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. A gente está muito feliz de ainda esse ano conseguir fazer uma entrada com todo mundo para ver vocês, estar mais pertinho de vocês. É uma alegria enorme, né, Maju? Com certeza. Eu acho que foi super importante que, bom, apesar dessa confusão toda que está nesse planeta, né, gente, a gente conseguiu fazer um Papo Rosa em julho, que foi muito bacana. Fizemos um em setembro para abrir o Outubro Rosa, onde a gente trouxe muita novidade, tem muita coisa bacana lá guardadinha lá no nosso canal do YouTube, que eu acho que vale a pena depois dar uma revisada, que eu já ia falar isso depois com vocês. E a gente está finalizando agora um em novembro, que eu acho que muita informação rolou, muitas lives, muitos encontros, muitas fake news, infelizmente, ainda, né? Muita coisa aconteceu, muitas novidades, então eu acho que era uma maneira da gente tentar fechar, amarrar, finalizar, tirar mais dúvidas. E mais ou menos isso, né, Sabrina? Qual é a ideia aí desse evento aí mais intimista? Só Sabrina e eu. Na verdade, a gente sentiu falta do pessoal do Facebook, porque a gente fez o Papo Rosa Grande no YouTube, a gente fez 2 no Instagram, e a gente sabe que tem um público que nos acompanha aqui no Face, a gente não tem uma página do Papo Rosa no Face. Então, depois que essa live acabar, ela vai para o nosso YouTube, e aí tudo que a gente falar vai ficar aqui guardadinho. E também é um jeito da gente fazer o que a Júlia falou, né? Fazer um desfecho aí para outubro, tudo que foi falado, porque, ao meu ver, foi um outubro um pouco diferente, Outubro Rosa, não só por conta da pandemia, mas outros assuntos chegaram em pauta, né? Chegaram à discussão, e a gente acha isso fundamental. E a gente trouxe isso para vocês, entre as nossas dúvidas de sempre que a gente vai tirar, né, Júlia? Isso mesmo. A ideia é essa. Como somos só nós duas hoje, eu acho legal a gente, assim, pontuar algumas coisas. A gente tinha feito uma pauta, a gente sempre acaba saindo dessa nossa pauta, né? Também vai ficar muito na dependência aí dos questionamentos, perguntas, conversas, dúvidas, ok, sem problema nenhum. Mas eu acho que sempre a questão da informação com consciência, né? Falando com relação ao que aconteceu do Papo Rosa em setembro, que eu achei super importante a gente fazer essa abertura. Tiveram 2 apresentações muito específicas que eu acho que vale a pena dar uma checada lá depois no canal, que ficou gravado, foi pelo YouTube, porque foram 2 apresentações diferentes dos nossos encontros, que nós tivemos uma dentista e nós tivemos uma dermatologista. E foram dicas muito, muito valiosas. Quem não assistiu, ou quem quer assistiu e está com dúvida, quer ter a oportunidade de rever. Tivemos também nutricionistas, tivemos outros convidados, mas eu foco aqui a questão dentista e dermato, porque foram 2 apresentações bem bacanas e com muitas coisas diferentes, né? Uma abordagem diferente, né, Sabrina? E sabe o que é legal? Que a aula, tanto da Adriana Dermato, como da dentista, como da Nutri, como elas fizeram uma aulinha com slide, elas deram dicas de produtos. E até hoje, no dia a dia, quando eu estou no consultório com as minhas pacientes, eu falo para elas irem lá na aula, elas tiram foto, elas compram, e aí elas dividem, então a coisa multiplica. Então ficou uma base importante ali de informação, e com foto, né, e com comentários, está muito legal, acho que vale a pena mesmo. Isso era uma coisa importante que eu queria falar. Novidade de 2020, que assim é nosso xodó, nossa realização. Claro que tem muito trabalho aí pela frente, mas uma coisa assim importantíssima, a gente publicou algumas coisas, mas a gente quer verbalizar isso, que é Papo Rosa, nosso Papo Rosa virou um instituto, né? Virou um instituto, nosso Papo Rosa, e nós conseguimos registrar as 2 marcas, Papo Rosa e nosso Papo Rosa. Fala aí, Sabrina. Foi muito emocionante, porque a gente já estava há um tempo sem saber se a gente oficializava ou não oficializava a gente como instituto, e várias vezes a gente tentou patrocínio para os eventos, para tentar trazer mais coisas para vocês,
e aí as pessoas sempre pedem CNPJ, então a gente esbarrava nisso. Então a gente, no meio da pandemia, juntou os documentos, escreveu os documentos todos, e a gente conseguiu fazer isso. Então a gente está cheio de ideias, com vacina, sem vacina, a gente vai para frente, a gente vai trazer novidades aí para vocês, graças a essa transformação, né? Essa mudança, que agora a gente é oficial, e é engraçado que existem vários grupos, né? De acompanhamento de paciente, e aí a gente agora já tem esse reconhecimento, né? Já é um caminho aí percorrido. Oi, Ilka! Oi, Monique! Aí já começaram, a Monique aí também. Obrigada, meninas, que maravilha. Realmente, foi bem bacana isso. Temos novidade para o ano que vem, bom, fora as milhões de novidades que vão rolar durante o ano do Papo Rosa, mas a gente vem com uma ideia, uma proposta bem bacana, que vários dos convidados, pacientes, não pacientes, médicos, não médicos, profissionais da área, foram convidados e a gente está montando, esquematizando. Pode falar, Sabrina? Pode dar um spoiler? Ai, Júlia, você acaba comigo, Ai, gente, eu fico aqui, a Júlia vai falando, eu fico me tremendo, gente. Vai, fala, Júlia. Fala, Júlia. A gente vem com a proposta e com a ideia de um livro, né? O livro do nosso Papo Rosa. Tá muito bacana, é uma conversa muito informal, do jeito que são os Papos Rosas nossos. É um vocabulário totalmente acessível a toda a população, pacientes, não pacientes, leigos, profissionais da área de saúde, médicos, ou seja, é um livro multiprofissional e onde tem umas participações muito especiais aí de umas pacientezinhas muito queridas, de umas moças muito famosas aí já, né? Muito famosas, populares. Mas isso vem para o ano que vem. Mas vamos lá, vamos embora, porque senão a gente fica aqui no blá, 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 e a gente não vem aqui para conversar com... Eu não vim para conversar com você não, dona Sabrina. Vamos lá. Não, nem falo com você, normalmente. Só de 6 da manhã à meia-noite. Bom, isso. Vamos lá, gente. Uma coisa assim, importante que eu sempre gosto de falar, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Eu acho que é uma oportunidade que todo paciente oncológico tem e todas as pessoas que cercam essa pessoa, familiares, cuidadores, o que for, que é a vacinação, ok? Tá todo mundo correndo atrás de uma vacina para o Covid, claro que isso vai chegar no seu momento, mas eu estou falando da vacinação que já existe, que é disponível pelo SUS, isso a gente tem no Brasil todo, tá? Isso é importantíssimo para os pacientes oncológicos, tá? Existe um serviço que se chama CRIE, C-R-I-E, é Centro de Referência de Imunizações Especiais. Todo paciente oncológico e HIV positivo tem direito a fazer toda a sua vacinação e atualização do calendário vacinal em serviços específicos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem no Hospital Rocha Maia, em Botafogo, e lá na Fiocruz, em Manguinhos. Isso funciona, isso é importante. Ah, não sei que vacina que eu tenho que tomar, não tem problema. Vai lá, as enfermeiras são muito bem treinadas, elas têm toda a questão da atualização do calendário, que tipo de vacina, qual que pode dar com qual que pode tomar em conjunto, isso é muito importante. Isso ali, ó, Centro de Referência de Imunizações Especiais. Gente, Sabrina, espetacular. Então, isso é a Kika, nosso Lombardi. Se eu fazer isso, eu vou derrubar a nossa live, amor. Isso é Kika, gênia. Maravilha. Então, fica a primeira dica, tá? Imunização, vacinação. Vacina é prevenção, vacina é evitar de ter a doença. A gente está num período difícil aí, a gente tem que fazer a imunização para pneumococos, tá? Uma vacina importante, a vacinação da gripe e todas as outras que estão ali associadas. Então, fica a dica, procure o CRI da sua cidade e vai se vacinar, isso é gratuito. Uma outra dica que eu vou dar tá rolando, começou, eu acho que no início do mês de 1º a 30 de novembro, é um evento muito bacana, é online, é gratuito e é para vocês, é multiprofissional e para pacientes, tá? Desculpa. TJCC. É um evento que foi criado
Todos Juntos contra o Câncer, me enrolei agora, foi meio um trava-língua agora. Todos Juntos contra o Câncer, vocês entrando no site, vocês vão ver, ele está em todas as redes, está no Instagram, está no Face, vocês encontram, está tendo um congresso sobre todos os tipos de câncer. Ele vai até 30 de novembro. Então, são falados sobre todos os tipos, não é só mama. Você clica e você vê o tipo de câncer que você quer, as informações, cuidados, tratamentos, é uma coisa extremamente acessível, tá? Então, vamos focar aí nessas informações, são informações também de qualidade. Então, minhas primeiras dois lembretes e coisas importantes que eu tinha para passar era isso, vacinação e o evento que está rolando sobre o câncer, todos os tipos de câncer, no Todos Juntos contra o Câncer. Sabrina. Gente, só um parêntese aqui, quem quiser ir mandando pergunta, tiver alguma dúvida relacionada ao câncer de mama, já pode ir escrevendo, tá? A gente está acompanhando aqui, às vezes eu olho aqui no Facebook, a gente está acompanhando tudo ao mesmo tempo, e a Kika Genial está aqui também para nos ajudar, então podem mandar dúvidas. A gente queria falar também um pouquinho da questão do Covid, né? A gente sabe que a doença ainda está aqui, ela não foi embora, a gente não sabe quanto tempo a doença vai ficar. Então, são 3 lembranças, né? Usem máscara, usem álcool e não deixem seus exames para depois, não atrasem seus exames. A gente está aqui falando de câncer de mama, mas é importante vocês continuarem indo aos seus cardiologistas, fazerem seus exames de rotina, colesterol, glicose, checar a pressão, preventivo, fazer mamografia, fazer ultrassom, continuar fazendo toque na mama. Gente, o Covid está aqui, mas a nossa saúde está caminhando, então a gente não pode deixar para depois, não é isso, Júlia? É isso, exatamente isso. O que eu queria falar, até com relação a essa questão da mamografia, não vou fazer... Tá vazando o áudio, é o meu, e eu tô sem microfone. Sem microfone é ótimo, mas, gente, tô sem fone, não trouxe meus fones. Tá ruim? Tranquilo, vai, continua, tranquilo. Então, vamos lá. O que rola? Questão mamografia, gente. Né? Outubro massacra, né? A mamografia. É importante? Sim, claro que é fundamental. A gente está careca de falar aqui, de espalhar isso ao mundo, a importância de se realizar a sua mamografia. Já sabemos que pelas sociedades de ginecologia, masto e radiologia, é dos 40 aos 74 anual. Pelo Ministério da Saúde, dos 50 aos 69 a cada 2 anos. Não é desculpa não fazer a mamografia por causa do Covid, ok? Não podemos deixar de fazer. Houve uma baixa enorme, significativa, com relação às mamografias realizadas neste período. Compreensível? Sim. Mas atenção, ok? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza em torno de 70% da população rastreada com mamografia. Aqui no Brasil, a gente tem uma média assim, 2017, 2018, 2019, em torno de 21% de cobertura mamográfica. Ela já é baixa. Então, não podemos deixar que o Covid faça com que isso fique pior ainda, que foi o que aconteceu. Não vai poder fazer sua mamografia por qualquer motivo, o que for, se examine, faça o toque. Nós sabemos que no autoexame nós não vamos detectar uma lesão precoce, a gente não vai detectar uma lesão muito pequenininha, a gente vai detectar um nódulo palpável. O nódulo palpável ele tem que ter mais de 1 centímetro. Mas se toque, se examine. Eu prefiro que você se examine e detecte a lesão e procure o médico do que você passe 1, 2, 3 anos e esse tumor crescendo ali, a gente vai detectar um tumor de 4, 5 centímetros. Então, o autoexame, num período crítico como estamos vivendo agora, se houver qualquer limitação para realizar a sua mamografia, faça o autoexame. Ele vai estar te ajudando de alguma forma. Concorda, Sabrina? A gente tem dados, né, dessas últimas discussões que a gente tem mais de 60% dos tumores do Brasil sendo diagnosticados já num tamanho grande, né?
Então, são tamanhos, num tamanho que se a gente tivesse autoexame, se as mulheres estivessem se palpando, a gente conseguiria ter descoberto centímetros menor, num tamanho bem menor, né? Então, assim, até nesse sentido, né, é importante, né, a gente conseguir palpar quanto antes melhor. Então, se todo mês a gente conseguir, gente, não é nada demais, é no banho, escorregar a mão para a mama, né? Embaixo do chuveiro. Ah, também vou mostrar minha blusa. Ela também está de papo rosa. Opa, então, como é que faz o exame? Vou mostrar minha blusa. Gente, tocando piano, blusinha papo rosa, tocando piano, no banho, gente, uma vez ao mês. Não deixe de fazer o autoexame, ok? Uma situação também, as pessoas estão trabalhando mais, né? Agora que eu fiquei em casa trabalhando, acaba que eu trabalho muito mais, eu não tenho mais hora para absolutamente nada. Tem que ter, tá? Porque isso também faz parte do seu autocuidado. Você tem que ter o seu tempo. Você tem que ter o seu tempo para você dar aquela relaxada, descansada, mexer o corpo, você tem que ter o teu tempo para você beber sua água, se hidratar. Você tem que ter o seu tempo, aqueles 40 minutinhos para fazer sua atividade física, nem que seja em casa, subindo e descendo escada. Você tem que fazer você tem que fazer o teu autocuidado, tá? E mesmo trabalhando em casa, a gente tem por lei até 3 dias úteis para liberação, para fazer exames de prevenção. Então, não há desculpa, tá, gente? Não há desculpa. Então, isso fica a dica, assim, tão importante para a gente agora. Isso. Passado, se a gente está aqui igual o Jornal Nacional, gente, a gente quis fazer um pouquinho diferente, então a gente trouxe as novidades para vocês, e aí eu estou esperando vocês mandarem perguntas. Júlia, você não deve estar vendo, mas no Facebook a gente já está com quase 30 comentários, o pessoal elogiando muito, a pessoal fazendo alguns comentários. A Neuza está falando do câncer de mama nas mulheres mais jovens, o surgimento da gravidez no meio do tratamento. Isso é importante falar. A gente sabe que o pessoal fala muito que o índice de câncer de mama está aumentando mesmo. A gente sabe que a nossa população está envelhecendo. A gente também está diagnosticando o câncer de uma forma mais precoce, né? Antes da pandemia, principalmente. A gente tem uma população obesa, uma população que não pratica atividade física, isso também aumenta o índice de câncer de mama. Então, tudo isso faz com que a gente perceba esse aumento. E a questão da gravidez, eu pessoalmente, durante o tratamento, eu não tenho percebido isso, né? Mas a orientação realmente que a gente dá é sempre que a gente vai começar o tratamento, mesmo quando a gente faz quimio ou hormonioterapia, a paciente para de menstruar, isso não quer dizer que ela não pode engravidar. Então, essa é uma orientação importante que a gente sempre tem que falar. Júlia, vamos falar um pouquinho de mito e tabu, então? Vamos. A partir de que idade o homem deve se conhecer? Joaquim, agora que eu vi, eu fiquei empolgada aí na pergunta. Joaquim, obrigada pelo seu comentário, sua pergunta. Câncer de mama em homem, ele é real, ele existe, uma incidência muito menor, representa 1% só dos cânceres de mama, e dá numa faixa etária um pouco mais adiantada, né? A gente vai para o homem acima dos 60 anos de idade, tá? Sendo até mais comum um pouco mais, tá ok? Então, assim, autocuidado é sempre, porque quando um homem mais jovem, não que ele seja idoso, por favor, 60 anos, mas que sai um pouco do risco do câncer de mama, ele tem o risco da ginecomastia, que é uma doença benigna da mama, que é o aumento da glândula mamária, e que pode ser uni ou bilateral, pode ser uma nas duas mamas. Então, um homem jovem também pode se tocar, porque ele pode diagnosticar também a presença de uma ginecomastia, e com isso ele faz o tratamento adequado, que nem sempre a causa é da mama. Pode ser uma outra doença, uma tireoide, um câncer de testículo, pode ser uma outra causa que esteja causando a ginecomastia. Então, assim, o toque, o autoexame, o autocuidado é sempre, né? É sempre. Vamos lá, mitos e tabus, era ali que a gente estava? Porque a gente fala, gente, mas outro dia a gente recebeu por redes sociais, uma coisa que me fez sofrer demais. Tudo aquilo que a gente diz que é mito,
veio como a mais real, pura verdade, né? Ainda era uma mensagem de WhatsApp listando, cheio de emoji, listando tudo que causa câncer, tudo que piora o câncer, e no final ainda falava assim, gente, isso são informações do INCA, distribuam, compartilhem. Então, assim, muito cuidado, porque ali tinha uma lista de coisas que não fazem sentido nenhum, não era do INCA, e eu recebi em todos os grupos de vários pacientes, né? E a gente sabe que o pessoal, as notícias ruins, né? As notícias falsas, elas correm muito rápido. E isso pode deixar as pessoas muito transtornadas, preocupadas, né? Angustiadas, com medo. Então, a gente tem que sempre ter cuidado quando recebe essas mensagens. Então, vamos lá. Desodorante, não importa o tipo. Se é spray, se é roll-on, se é com cheiro, sem cheiro, com perfume, colorido, transparente, não importa. Desodorante nunca deu e nunca dará câncer de mama. Esquece o desodorante, use o desodorante à vontade, ok, gente? Sutiãs. Sutiã preto, sutiã sujo, sutiã de largo, sutiã de renda, sutiã de alça, sutiã de bojo, não dá câncer de mama. Pancadas. Caiu, bateu na mama, ficou roxo, acidente de carro, bateu na quina da mesa, o filho chutou, o neto empurrou, o namorado mordeu com força. Não vai dar câncer de mama, ok? Sentimentos ruins, tristeza, melancolia, perdas importantes familiares, entes queridos, raiva, sentimentos ruins, sentimentos melancólicos, de tristeza. Não tem nenhum sentimento, nenhuma passagem de estresse importante na vida que vai desenvolver o câncer. O câncer é uma alteração celular, ela está lá dentro do DNA, não tem nada externo que vai desenvolver o câncer. Mamas, não importa se a mama é grande, média ou pequena. Se minha mama é grande, eu tenho uma chance de ter câncer. Se ela é pequena, menor. Não tem relação, gente. Não tem relação. Que mais, Sabrina, que veio aí nessa onda? Veio até uma pergunta. O micro-ondas também, da Alessandra, também não tem relação de micro-ondas com o câncer. É muito engraçado as pessoas relacionar, né, essa não é energia, né? Como se fosse uma energia, né, ultravioleta, essa radiação, né, com o câncer de mama. É engraçado, né, que a gente, quando viaja de avião, quando a gente pega até a questão da poluição nas ruas, né, é um valor infinitamente maior do que o micro-ondas. A gente, para o micro-ondas causar algum dano, a gente tinha que morar dentro dele e ficar rodando ali o dia inteiro. Aí sim poderia ter alguma coisa, mas essa questão do micro-ondas não tem relação. Algumas pessoas só que falam do plástico, né? Quem usa o que não é BPA-free, pode ter alguma relação, e não só em relação ao câncer, não muito em relação ao câncer, mas em questões de alergias alimentares, mas aí o pote, que não é BPA-free, e agora a maioria deles são o que a gente aconselha eventualmente usar o vidro, né? Mas micro-ondas não tem relação com câncer, tá? O Joaquim perguntando do estresse, foi o que a Júlia falou. Joaquim, a gente tem muito estudo nesse sentido, não são poucos, e eu fiz até um post recente falando da questão da importância dos estudos, quando confiar, quando não confiar. Então, assim, o que tem de estresse de estudo não comprova reação direta com o câncer de mama, nem com nenhum tipo de câncer. O que a gente tem de comprovado é que pessoas mais estressadas, deprimidas, ansiosas, são pessoas que fazem menos exercícios, têm uma dieta mais irregular, elas não têm hábitos de vida saudável, né? São pessoas mais obesas. Então, isso sim tem relação com câncer de mama e com outros cânceres e com outras doenças, né? Não é à toa que aquela pessoa mais estressada infarta mais, né? Porque tem relação com um monte de doença. Então, tem que ter esse cuidado, mas não diretamente o estresse com a doença, né, Júlia? Isso é perfeita a tua colocação. Doutoras, por que algumas mulheres, depois da químio, não faz rádio e nem reposição de hormônios? Quer falar? Porque depende do tipo de tumor. Depende do tipo do tumor. De repente, é legal falar isso agora no começo, né? Que responde, acho que um monte de pergunta, aquilo que eu sempre falo nos meus dedinhos, né?
A gente, para definir o tratamento de uma paciente, a gente precisa saber o tamanho, como é que é a axila, o grau, o KM67, o HER2, receptor de estrogênio, receptor de progesterona, a idade da paciente, se ela está na menopausa ou não, e as doenças que ela pode ter ou não juntos com a doença. Então, assim, são 10 itens. É muito de isso tudo a gente vê na biópsia e na imunohistoquímica, né? E também na conversa e nos outros exames. É muito difícil, é impossível 2 mulheres terem 10 itens iguais. Então, assim, não se comparem, né? Normalmente a gente faz radioterapia para quem não tirou a mama inteira ou que tinha tumores muito grandes, e a hormonioterapia a gente não faz para quem é hormônio negativo, né? O receptor de estrogênio e progesterona é negativo. Então, assim, a decisão é sempre caso a caso, e assim, lá na nossa página tem um monte de post falando disso, também pode me mandar pergunta, mandar para a gente pergunta aqui que a gente responde depois. Não, mas essa colocação da Sabrina foi importantíssima. Não se comparem, não vai na onda. Ah, mas a minha amiga tratou assim. Eu acho que esse teu médico não está te tratando direito, ok? Porque eu recebo esses comentários. Outro dia eu recebi uma paciente falando assim, nossa, mas se ela estava com câncer enorme, fez 30 sessões de radioterapia, eu vou fazer 25, então meu câncer também está enorme. Falei, gente, ela pode estar fazendo sessão de radioterapia necessariamente na mama. Ela pode estar indo para axila, ela pode estar indo para outras áreas fazer a radioterapia. Então, não se comparem. Cada pessoa vai ter um tipo de tratamento diferenciado, épocas diferentes, sequências diferentes de tratamento, né? Não é receita de bolo, não é para todo mundo igual. Pintou uma pergunta com relação à genética, eu perdi a genética. Nossa. Sim, aí são fatores genéticos, né? A questão hereditária. Vamos lá. Questões hereditárias mais, né? Sempre as alterações são sempre genéticas. A questão hereditária, ela representa até 10% dos cânceres de mama, né? Quando a gente está falando de mama, né? Então, a gente sabe que quem tem história familiar, mas a história familiar, gente, não é tia-avó, não é prima de segundo grau, não é avó aos 80 anos de idade, tá? Quem tem história de risco para ter a possibilidade de uma doença hereditária, ou seja, dela acompanhar as gerações, é aquela mulher que teve câncer de mama na pré-menopausa, né, que tem na história na família, mas quem é? É mãe, irmã ou filha, ok? Então, quem tem câncer de mama numa idade precoce, câncer de mama ou ovário, em mais gerações, mesmo que não tenha comprovação genética. Existem fatores associados também a portadores de câncer de pâncreas, que também está associada, tá? Mas é tudo feito uma análise só, ou seja, quando a gente sugere àquela paciente dela fazer um rastreio genético, quando a gente fala, olha, você tem grandes chances de ter alguma coisa ligada à hereditariedade, a gente indica um profissional, né, que é um geneticista, que vai ver se há real indicação de fazer esse rastreio genético. Esse rastreio genético é importante você querer fazer e saber o que você vai escutar. Porque aquele documento que você vai colher seu sangue e vai te dar aquele resultado, ele vai te dar a possibilidade ou não de vir a ter essa doença. Tem tantos % de chance dessa doença se desenvolver durante a sua vida. Então, daí, tomamos atitudes preventivas. No caso da mama, geralmente a gente prossegue quando tem comprovação genética documentada. A gente prossegue para aquela cirurgia que ficou famosa por ser a cirurgia da Angelina Jolie, que é a cirurgia da retirada das glândulas mamárias e a reconstrução com a prótese, tá? Essa é uma das indicações para se fazer a prevenção do câncer de mama, quando geneticamente está comprovada a possibilidade da doença acontecer. Não sei se a Eu acho legal falar disso, porque uma das primeiras coisas que os pacientes falam quando sentam no consultório, fala assim, doutora, eu não sei porque eu tive isso, porque eu não tenho história familiar nenhuma. E aí eu falo, isso é o comum, né? Só 5 a 10% das mulheres têm história familiar. A grande maioria, 90%, não tem história familiar nenhuma. E aí é o que a gente vê na nossa próxima lista aqui, né, Júlia? Do RJTV, da Júlia, da Sabrina, da pauta, que é a questão
dos fatores de risco, né? Então, assim, 5 a 10% tem a relação, sim, com a história familiar, mas a grande maioria, 90% a 95%, tem a ver com outros fatores. E aí é engraçado, não é engraçado, mas é uma coisa curiosa, que as pacientes sentam no consultório e ficam buscando o culpado para o câncer, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o câncer de mama, principalmente, é o câncer que tem mais possibilidades de causas, né? Então, eu costumo separar para dizer para as pacientes 2 grupos, né? As causas que a gente consegue mudar e as causas que a gente não consegue mudar. As causas que a gente não consegue mudar, né? O fato de ser mulher, que é o maior risco é ser mulher, a questão da idade, do envelhecimento, quanto mais idosa, quanto mais a gente envelhece maior o risco. A exposição hormonal, quem teve pouco filho, quem amamentou menos. Amamentar protege, né, o risco de câncer de mama, diminui o risco do câncer de mama. Então, esses são fatores que a gente não muda. E a gente tem os fatores que a gente muda, que é ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, não consumir álcool, consumir muito pouco, né? Então, são fatores que a gente consegue mudar, a gente consegue controlar. E, assim, quem tem menstrua cedo e entra na menopausa tarde, fica muito tempo exposta ao hormônio, isso a gente também não muda. Então, assim, tudo isso tem relação com as causas do câncer. Mas, assim, não é porque eu fiz tudo isso, mas eu não malhei 2 dias, então foi isso. Não, também não. Porque senão a gente passa uma vida se culpando pelo que deixou de fazer para proteger, né? Então, normalmente, o câncer tem vários fatores e o somatório desses fatores é que faz com que o câncer se desenvolva. O importante é que, a partir do câncer diagnosticado, a gente consiga, né, levar uma vida mais saudável e bem, né, a cabeça bem, que a gente consiga ter nosso tempo, a gente consiga estar bem não só fisicamente, como de corpo e alma também, né, Júlia? Exatamente, é super bem colocado, porque desde o momento que a gente consegue tirar fatores de risco, como, por exemplo, uma alimentação balanceada, atividade física, evitar o sedentarismo, você está dentro do seu peso, isso tudo, depois do diagnóstico, também vai te beneficiar, né? A literatura mostra que você reduz até quase 30% a chance desse câncer voltar, mantendo hábitos de vida saudáveis. Então, gente, atividade física, alimentação saudável, evitar o sedentarismo, evitar o alcoolismo ou a ingesta, né, de bebidas alcoólicas. Isso, ele é benefício nos 2 polos, ou seja, na prevenção e depois que se houver o diagnóstico, no tratamento. Então, a gente tem essa colocação em todas as situações. Então, a gente massacra. Pelo amor de Deus, faça uma atividade, olha essa alimentação, cuidado com o que come, evita de ficar parada, né? Ou seja, atividade física é tudo, é tudo. E aí a gente vai entrando na nossa outra questão, na nossa pauta, que eu acho que uma emenda na outra, e é uma coisa que eu gostei muito de falar esse ano, no Outubro Rosa, é que, assim, não é todo mundo que conhece a história do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa, ele surgiu como uma ideia de prevenção ao câncer de mama, né? Um grupo resolveu fazer com que a gente prevenisse mais, levasse a informação da mamografia. Só que a coisa foi crescendo, as pacientes, a gente conseguiu que os tratamentos levassem a paciente mais longe, né? Um monte de tratamento. Hoje a gente tem pacientes metastáticas com doença avançada. Então, hoje, o Outubro Rosa, ele não é mais o que ele era inicialmente só para falar de prevenção, né? Hoje, a gente tem um leque aí de assuntos que precisam ser abordados. E, assim, ao longo dessa caminhada, a gente foi percebendo, por exemplo, que pacientes que nem sempre são faladas, né? Questões que nem sempre são abordadas, nem todo mundo fala. E a gente precisa falar de todo mundo, né? A gente não pode, porque esse grupo é menor, porque esse grupo é maior, porque esse grupo isso, porque esse grupo é aquilo, a gente não falar. E aí vem essa pauta, né? Eu começar falando, por exemplo, dos pacientes que estão em tratamento paliativo, pacientes que já têm a doença avançada, que estão fazendo o tratamento não com o objetivo total de cura, mas um objetivo de controle de doença, como se fosse uma doença crônica, né? A gente não tinha essa pauta sempre no Outubro Rosa, e ela é fundamental, porque às vezes a gente fica falando tanto em prevenção, e as pacientes que estão em acompanhamento, elas falam, gente,
Será que eu não me preveni? E agora? Será que ninguém fala de mim? Será que eu não sou vista, né? Será que eu não tenho direito? Eu não posso ser olhada de uma forma? Não podem me dar dicas, né? Não podem me acolher também nesse discurso. Então, a gente está aqui para isso. Tudo que a gente fala em referente a hábitos de vida, quando a gente também tem meditação, quando eu faço posts de tratamentos novos, é sempre para todo mundo, sempre quem quiser trazer dúvidas, quiser colocações, a gente está aqui para isso, não é, Júlia? Posso falar? Pode! Não, eu ia falar isso, só para você, que eu não sei, o público que está assistindo, o que é o paciente paliativo, né? Não quais são os cuidados paliativos, mas essa diferença, o que significa isso, né? Porque, como você falou perfeitamente, a gente fala prevenção, olha o toque, a mamografia e tal. Ok, tratei, resolvi, tô curada, tô livre. E tem um grupo de pessoas que continuam, que prosseguem com a doença. Então, só para você, não sei quem está assistindo, mas só para definir melhor, que é esse grupo de pacientes que vão para cuidados paliativos. Você falou, mas para a gente amarrar isso melhor. A gente costuma estadiar o paciente, quando a gente faz aquele bando de exame no começo, durante, a gente estadia o paciente com câncer de mama em 1, 2, 3, 4. 1 é o inicial, o 4 é quando a doença saiu da mama e foi para algum outro órgão, né? Alguma outra área do nosso corpo. Esse paciente, ele vai fazer tratamento para o resto da vida, né? E ser acompanhado com os exames para o resto da vida. Cuidados paliativos é uma especialidade que cuida de pacientes que antigamente, né, eram terminais. O cuidado paliativo se aplicava muito a pacientes a cuidados de fim de vida, mas hoje não. A gente sabe que quanto antes esse paciente for acompanhado por uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, isso é importante para todos, né? Não só o paliativo, como não. Em muitos lugares não tem a clínica ou cuidados paliativos, principalmente no SUS, não é em todo lugar que tem. Então, é importante que esse paciente, onde quer que esteja, ele tente ter um acompanhamento psicológico, tenha nutricionista, que ele tenha todas as suas angústias, né, e seus sintomas combatidos, dor, cansaço, porque muitas vezes o paciente acha assim, eu estou com esse cansaço, então é porque eu já sou um paciente com a doença avançada, eu tenho que conviver com isso e pronto, né, essa é a minha cruz. Não é bem assim. A gente tem que ir em busca de melhorar nossa qualidade de vida como um todo, né, Júlia? Então, a gente está aqui para isso, vai ser um tema que vai começar cada vez mais a ser recorrente e a gente quer mesmo trazer isso para debate, né, Júlia? Perfeito, ótimo, ótimo. Era legal para amarrar. Doutora Sabrina, fiz mamografia, vai fazer 6 anos. Pedi outra para fazer, tem medo. Ela tá, 6 meses. Ela está sabendo que tem um problema fazer mamografia de 6 em 6. Não, gente, olha só, hoje em dia os equipamentos, eles estão muito bem avaliados com relação à dose de radiação, ok? Independente dele ser alta resolução, analógico, convencional, digital, tomossíntese, né? Que é o top do mamógrafo, chamada mamografia em 3D, chama tomossíntese. Independente do equipamento que se use, os equipamentos hoje estão muito bem já resolvidos, assessorados e tem todo um controle de qualidade com relação à dose de radiação para a paciente e para o profissional técnico que está trabalhando ali junto, né, o dia todo. Então, não há motivos para ter medo com relação a isso. Tem uma pergunta aqui. Fala. Só para a espera dos 6 meses, gente, não é uma espera aleatória, não é tipo assim, você, então peraí, estou com dúvida aqui, vamos daqui a 6 meses que a gente dá uma olhadinha. Não é isso, gente. São imagens classificadas como uma categoria que provavelmente elas não irão evoluir, mas a gente quer ter certeza dessa não evolução, então a gente repete esse exame em 6 meses até... Não, sim, é que eu quero falar uma coisa muito. Até em função da multiplicação celular. Ela é baseada na multiplicação celular, pela quantidade de dias que demora uma multiplicação celular, e por isso da importância de fazer esse exame em 6 meses. Faça sem medo, será para o seu benefício. Deixa eu te contar uma coisa que eu ouvi ontem de uma mocinha que está aqui assistindo a gente, e eu quase caí na cadeira quando ela falou, e eu vou falar com você para você responder. Sabe o que ela me falou?
que quando o médico ela vai na consulta e leva um exame de imagem, ela não leva o exame de imagem anterior, porque ela fica desconfiada de que o médico está pedindo o exame anterior só para apoiar o parecer do exame atual. Então, ela não leva. Júlia, é importante o exame anterior, Júlia? Fala isso, Júlia! Dá para ver o movimento da minha cabeça? Ó. O pessoal é desconfiado, Júlia! Olha só, o exame anterior, ele é fundamental. E não só o exame anterior daquela imagem. Por exemplo, vou levar o exame anterior, vou fazer uma mamografia, vou levar o exame anterior da mamografia. Mas se eu tiver um ultrassom de mamas, se eu tiver o resultado de uma biópsia, se eu tiver, por acaso, uma ressonância de mamas, tem que levar. Tem que levar. A correlação dos exames é que vai melhorar o seu diagnóstico. Eu falo isso porque eu dou laudo de ultrassom, eu dou laudo de mamografia, de ressonância, eu faço os procedimentos. Então, assim, a gente não tem nem tempo de olhar o laudo, o papel, né? A gente só olha a imagem. Tem certas imagens que a gente só consegue diagnosticar, elas são tão sutis e tão pequenas que a gente só consegue ver quando a gente vê o exame anterior. Então, eu preciso estar ou na minha tela do computador, um negatoscópio, né, que é onde a gente vê as mamografias, que é isso aqui, ó, né? A gente bota a luz e vê a mamografia, eu só consigo enxergar uma coisa muito sutil, muito pequena, quando eu tenho o exame anterior. Quando eu não tenho esse exame anterior, aquilo pode passar batido. Ah, eu errei, eu não diagnostiquei. Não, é porque é tão sutil que a gente só consegue ver comparando. E para a gente tirar essa mulher de uma categoria 3, né, o BIHADS, o famoso BIHADS, o BIHADS 3, que é um controle semestral durante mais ou menos 2 anos, eu só consigo te tirar dessa categoria se eu ver todos os teus exames lá para trás. Tá? Então, se eu estou fazendo o exame aqui, você só me leva de 6 meses, só o de 6 meses, só o de 6 meses, você vai ficar fazendo de 6 em 6 meses de eterno, tá? Então, quanto mais exame você tiver, quanto mais informação você der para o médico, melhor será o seu diagnóstico. Ninguém copia nada de ninguém, não. Se a gente tem a dúvida, a gente pergunta para o colega que está trabalhando do lado. Vê minha opinião aqui, um exame difícil, o que você acha? Mas colar laudo a gente não cola, não, tá? Beleza, então olha só, só para te atualizar, a gente está com 15 minutos para as 8 horas, tá, Júlia? Já. Eu vou falar, responde, ó, minha oncologista pediu ultrassom e mamografia, mas o mastologista não liberou, porque só pode fazer depois de 6 meses após a rádio. Procede, né, Júlia? Procede. Espera dar 6 meses do término da radioterapia e fazer os seus exames. Antes fica tudo borrado, fica branco, não define absolutamente nada, não vai adiantar nada. Espera os 6 meses tranquila. Faz o exame no período certo para não ter resultado errado, nem para positivo, nem para negativo. Espera com tranquilidade seus 6 meses. Tá? Beleza, vou fechar aqui rapidinho. Já, faltam 15 minutos. Começou aquela maluquice, hein? Eu vou falar de 2 tópicos que eu não posso deixar de falar e que vieram no Outubro Rosa desse ano. Foi a questão do câncer de mama em negras, né? Em mulheres negras. Aqui é engraçado que a Júlia foi chamada para dar uma entrevista, que a Júlia é chique, tá, gente? Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional, então ela é muito chique, ela é chamada toda hora, e aí ela foi chamada para falar de câncer de mama em negras, perguntando se há um aumento da incidência do câncer de mama em negras. Não tem um aumento, na verdade, não é maior do que em brancas. As brancas ainda têm mais câncer de mama do que as negras. Mulheres jovens, talvez as mulheres negras tenham uma incidência maior. O que a gente sabe é que mulheres negras, às vezes, chegam realmente com câncer de mama mais avançado. Isso tem muito a ver com questões socioeconômicas, né? Mulheres com poder aquisitivo menor, mulheres que também não têm tanta informação para buscar fazer os exames. E também, às vezes, a gente sabe, isso tem dados de que mulheres negras têm um câncer mais agressivo, né? Um mais triplo negativo. Então, assim, o que a gente tem que fazer para melhorar isso, né? É o que a gente está fazendo agora, levar informação, as mulheres buscarem fazer os seus exames, palpar suas mamas, e o diagnóstico precoce, quanto antes diagnosticar, melhor. Nessa maluquice de tempo corrido, eu vou falar de uma coisa que é muito importante também, e, assim, um caminho que que me encantou, assim, durante o Outubro Rosa, que é a questão dos transexuais. Eu fui procurada por um grupo trans
Pode falar. A Júlia fica nervosa que eu começo a falar rápido. Eu fico, gente, que eu quero dar muita informação para vocês. Então, vamos lá, respira. Os transexuais, né, o grupo me procurou para participar de uma live, porque eles queriam que a gente falasse sobre a incidência do câncer de mama, tratamento, a quantidade de hormônios que muitos tomam, né, para poder fazer essa caminhada de mudança de sexo, se isso realmente aumentava o risco de câncer de mama. E assim, a gente tem que saber que 1% da nossa população, mais de 1 milhão de pessoas são transexuais. Lembrando que esse número é um número subestimado, porque muita gente, quando fazem essas pesquisas, não se declaram transexuais. Então, provavelmente, esse número é um número muito maior. E o que mais me chamou a atenção é que eu ouvi muitos depoimentos e, realmente, eles são muito discriminados quando procuram atendimento médico, né? Vocês imaginam, né? Uma mulher transexual... uma mulher transexual indo no ambulatório e encontrando, né, pessoas que não se identificam, né, com eles, né? Então, eles se sentem discriminados, muitas vezes voltam tristes, muitas vezes não fazem os exames, muitas vezes não procuram os exames. Então, assim, já são pessoas, né, que têm uma dificuldade de aceitação do próprio corpo, demoram muito tempo para assumir essas questões, já são muitas vezes pessoas que já têm esse sofrimento, e aí quando buscam ajuda, não recebem essa ajuda. É importante a gente falar também que a gente não tem muitos dados científicos, né, das questões transexuais, não temos. Isso se dá porque as cirurgias para mudança de sexo, elas têm relativamente pouco tempo, então a gente não tem uma grande população transexual com mais de 50, 60 anos, que é a idade mais comum da gente ter o diagnóstico de câncer de mama. Então, assim, a gente não tem muitos dados, lembrando que os transexuais ainda têm uma expectativa menor de vida por questões de violência e outras doenças. Então, são pessoas que sofrem bastante e a gente precisa falar disso, né? Então, a gente tem que orientar que as mulheres transexuais, elas devem ter o mesmo acompanhamento da maioria da população. Homens transexuais que tiraram as mamas, né? Não tiraram as mamas, não precisam fazer mamografia, mas tem que fazer autoexame como todos os homens. E homens transexuais que, porventura, ainda têm as mamas, tem que fazer mamografia. Então, a gente tem que deixar isso bem claro e busquem seus direitos. Eu vi a conversa, muitos depoimentos, eu fiquei muito emocionada. Então, a gente está aqui para ajudar, para falar, a gente está aqui nessa caminhada. Lembrando, Júlia, também de uma novidade do Outubro Rosa, foi a Sociedade Brasileira de Mastologia fazer um encontro com as ONGs que a gente tem no Rio de Janeiro, para a gente ver qual é a demanda que a nossa população do Rio de Janeiro, as ONGs têm, porque a gente quer ter acesso a isso para a gente conseguir fazer um caminho diferente, né, Júlia? Kika, tira o plug da tomada, por favor, da Sabrina, pelo amor de Deus. Controla esse... Acabei! Não, calma lá, vamos lá, só voltando a pouquinho. Não, do negócio da situação dos transgêneros, né? Eu acho que foram 2 eventos muito bacanas, realmente a Sabrina participou, eu acabei entrando só para... Eu não participei ativamente, só realmente acompanhei. Foi muito bacana. O que a gente tem que ter consciência é que essas pessoas, às vezes, fazem tratamento por conta própria, né? Com medicações erradas, com doses erradas, principalmente quando a gente mexe com hormônio. Infelizmente, ainda tem muitos homens que injetam silicone livre, né? Silicone para fazer volume mamário. Isso pode dar alguma fibrose, pode dar alguma dificuldade, né? Isso é difícil da gente avaliar, por exemplo, um câncer de mama, porque essas pessoas estão tomando hormônio para a mama crescer, ao mesmo tempo elas injetam silicone livre, e isso fica uma bagunça só lá dentro, né, gente? Então, assim, a gente nem a mamografia a gente consegue diagnosticar um câncer de mama que ele pode acontecer nessa população, né? Porque ela está estimulando a mama, a glândula mamária crescer, ou seja, um homem que não tem mama, que ele começa a usar hormônios e a mama é estimulada. Então, há um crescimento do volume mamário. Essa mama, ela pode vir a desenvolver
é câncer também, igual a mama feminina. Então, assim, o cuidado com essa população, eu acho que é uma coisa que vem para ficar. A sociedade teve algumas reuniões com relação à conduta, né, como conduzir. Eu acho que vem com força aí para o ano que vem, até pela falta de informação e pela falta de literatura. Aqui no Brasil, a gente só tem 2 artigos de impacto que fazem uma correlação, câncer de mama, outros tipos de câncer, e o transgêneros, mulheres ou homens, né? Então, o que a sociedade definiu como uma rotina foi o que a Sabrina falou. Para aquelas mulheres que retiraram as mamas acima dos 50 anos com fatores de risco, tem que fazer o exame clínico com um mastologista ou ginecologista, mas tem que fazer o exame clínico, ou seja, ela não pode esquecer, porque ela tem um mamilo, atrás do mamilo sempre fica um restinho de glândula, então tem que controlar. E para aqueles que fazem uso de hormônios e tem o aumento do volume mamário, tem que fazer sua mamografia de rotina igual ao cisgênero, tá? Então, isso é fundamental. A questão da reunião da sociedade com a ONG foi muito bacana, o Papo Rosa participou, agora que viramos instituto, o Papo Rosa participou, isso eu falo realmente de coração, porque foi um momento muito importante para a sociedade. Quando eu entrei para a sociedade, eu fui muito clara com relação a isso. O foco nas pacientes, o foco é a gente ter essa troca. A sociedade tem que vir ajudar de alguma forma, né? Seja ONG, seja grupo de apoio, institutos, ou seja, de uma forma em geral, haver uma troca, né? E isso foi muito, muito bacana e estão desenrolando algumas situações que vão vir aí no decorrer de 2021. Eu acho que isso vai ser importante. Bom, vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa. Nessas reuniões que... Sumiu a pergunta. Enquanto eu falo, nessas reuniões que eu fui com eles, né, com o grupo trans, muitas mulheres usam, né, é tipo uma bandagem, né, para apertar as mamas, né, transexuais masculinos, né? Então, eles usam para não aparecer que eles têm mama, né, para ficar bem coladinho. E tem uma recomendação de que isso só possa ser usado por 8 horas. E olha que curioso, Júlia, a pergunta que mais foi feita foi a respeito disso, porque muitas vezes eles não só usam isso, como usam corpete, usam alguma outra coisa para não aparecer a mama e fica com a mama machucada, eles ferem para não mostrar que tem mama, e eles estavam me perguntando se isso tem relação com o câncer de mama. Então, assim, foi a pergunta mais frequente. E, assim, não tem relação com o câncer de mama, que é o que a gente falou no começo, nada que a gente faça externamente, espancada, apertar, tem relação, mas, gente, isso não é saudável, né? Então, assim, se machucar, se cortar. Então, assim, isso eu também aprendi, né? Eles têm um acompanhamento com psicólogo, fono, para tentar, né, conviver bem, né? Eu vi que alguns, às vezes, têm a sobrancelha mais fina e se incomodavam, achavam mais femininos porque estavam com a sobrancelha fina, e a psicóloga ajudou a perceber que tem homem que tem sobrancelha fina. Então, assim, tem homem que tem mama, né? Que tem aquele peitinho maior, né? Então, não prejudicar a saúde por causa disso. Pronto, fechei. Passa aí, Júlia, responde a pergunta que apareceu que eu não via. Oi, Ana Paula. Não tem relação. Não são recidivas, recidências, não. São tumores diferentes. Desculpa. E eles não têm correlação, tá? Eu acho que esse hemangioma que veio aí no meio não é considerado câncer a princípio, não sei de que forma isso foi colocado para você, em que parte do corpo veio. Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. Mas não, são tumores diferentes. Claro que é importante o rastreio, por exemplo, da toda a tua história familiar, seria interessante avaliar, né? O médico que te acompanha até essa informação dos teus familiares mais próximos, e talvez a possibilidade de uma pesquisa genética, né? Porque tem mais de um câncer, teve o linfoma e teve o câncer de mama numa faixa etária precoce. Uma coisa que pode ter relacionado ao linfoma é se por acaso você, quando fez o tratamento do linfoma, se foi numa idade precoce, você possa ter feito uma radioterapia de tórax. Tá? Não sei qual foi o tipo de linfoma que você teve, eu estou falando assim de uma forma em geral, tá? Por favor, de uma forma em geral. Pessoas que têm linfoma e um dos tratamentos propostos é a radioterapia torácica numa idade jovem, né, criança, adolescente, adulto jovem, pode ter uma maior chance de vir a desenvolver um câncer de mama
numa idade mais adiantada. Mas isso são fatores de risco e situações. Eu não sei especificamente o seu caso, tá? Mas pode ter essa relação, né? De um vir em decorrência de um tratamento do outro, tá ok? Mas Com isso, estamos a 4 minutos do fim. O pessoal elogiando muito, Júlia. Você não deve estar acompanhando pelo Face. A gente tem mais. Eu vejo a Marilda, obrigada, Marilda nos acompanha em todo. Obrigada, querida, obrigada, sempre tão carinhosa. Somos maravilhosas, que delícia. Somos maravilhosas, foram mais de 500 pessoas alcançadas até agora, mais de 12 compartilhamentos, mais de 100 comentários. Agradeço a todos. E a gente vai fechando aqui, né, Júlia, com uma mensagem final que a gente preparou com muito carinho. É isso. Gente, é óbvio que quando a gente começa a conversar aqui, falar, se deixar, a gente vai a noite adentro, né? Certamente. A gente vai. Imagina nós duas em consulta. Ô, Monique, queridona, olha só, bom, eu acho que era meio que um resumão, né, de tudo que aconteceu, que eu acho que esse ano foi muito intenso, até em função dessa pandemia, acabou que teve muita informação online, né, então teve muita live, muito evento, então acho que a gente tentou dar aquela apanhada geral, então fica a dica, autocuidado, vacina, atividade física, vai fazer seus exames, autoexame, que mais, Sabrina? Esquece mitos e tabus, afasta as fake news da sua vida. Qualquer dúvida, a gente está aqui, é só trazer as dúvidas para a gente sempre responde, né, Maju? A gente está sempre aqui à disposição de vocês. Uma coisa que é fundamental falar, que o outro Papo Rosa que a gente fez, a gente teve apoio do Rafael Rodrigues, e ele cuidou integralmente do Papo Rosa, e hoje a gente tem a Kika aqui presente, e a gente é muito grata, né, eu e Maria Júlia, com os nossos eventos, porque a gente sempre tem anjos assim que aparecem no nosso caminho e dá as soluções quando a gente não está vendo, e a gente não sabe mexer em nada de Facebook, nada de YouTube, nada de nada. E aqui está nosso Lombardi, a Kika, para ajudar a gente, né, Júlia? Obrigada, Kika. Obrigada pelo carinho, pelo apoio, por tudo. Bom, para a gente dar uma finalizada assim, é rápida, tá, gente? Mas a gente preparou uma coisinha gostosa para vocês. Não tem música nem canto, porque aqui é um desastre, as duas cantando. Pelo amor de Deus! Mas eu também não tenho treino nenhum, vai ser ao vivo e a cores, logo de primeira, né, Sabrina? Selecionamos um texto super gostoso, é da Marta Medeiros, a gente fez alguma adaptação, reduzimos um pouco, mas é um texto muito bacana, que ela fala sobre pequenas felicidades. O que são pequenas felicidades? Então, vamos lá, a gente escolheu as que mais parecem com a gente, com todas nós, então vamos lá. Receber notícias de um amigo de que você gosta muito e que andava sumido. Livros. Encantar-se por um autor que você nem conhecia. Dentro do cinema, não haver ninguém conversando e fazendo barulho com papel de bala e saco de pipoca. Sair bem na foto. Passar um final de semana no Rio. Um bom programa de entrevistas de TV. Uma consulta altamente proveitosa na terapia. Flores, folhagens, jardins, árvores, montanhas. Acertarem no presente. Taxista que não corre. Prazos de validade bem visíveis nos produtos perecíveis. Banho quente, sem pressa para sair. Declaração de amor de um filho. Declaração de amor do seu amor. Conversar longamente com a sua melhor amiga. Alguém encontrou e devolveu a carteira que você havia perdido com todos os documentos dentro. Barulho de chuva antes de dormir. Dia de sol ao acordar. Massagem. Receber um elogio profissional de alguém que você admira muito. Subir na balança e descobrir que emagreceu. Check-up sem alterações.
Lembrar detalhes de um sonho bom. A vibrante pulsação de um show ao vivo. Biografias bem escritas de personalidades interessantes. Praia com mar de cartão postal. Festa boa. A luz voltar. Um dinheiro extra que você não estava esperando. Um beijo. Sair do dentista ouvindo a recomendação de voltar só dali a um ano. Uma noite bem dormida. Ter concluído satisfatoriamente todas as pendências da semana. Seu time fazer o gol decisivo no último minuto do jogo. Chorar de rir. Quitar uma dívida. Seu cachorro de estimação e seu gato aninhado em seu colo. Identificar suas próprias pequenas felicidades. E mesmo nem tudo dando certo, gostar da vida que você leva. Era isso, pessoal. Pessoal, muito obrigada. Kika, obrigada. Beijo, até a próxima, gente. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Página no Instagram, no Facebook, doutora Júlia, doutora Sabrina Chagas. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.